Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa visão bem radical e provocadora sobre liberdade, toda baseada em textos fundamentais do pensamento libertário. A proposta aqui é quase como desmontar o motor para entender como é que as engrenagens dele realmente funcionam, pelo menos, claro, segundo essas fontes. E para começar, já lanço uma pergunta que parece simples, mas nossa, é de uma complexidade enorme. Afinal, o que é ser livre? É simplesmente poder fazer o que a gente quer? É ter um monte de opções disponíveis? Ou será que o buraco é mais embaixo, algo mais fundamental, ligado a como a gente se relaciona com os outros e com o mundo? Ok, vamos direto ao ponto. Essa citação do David Friedman já entrega a tese central da nossa análise de hoje. A ideia aqui é que a propriedade privada não é só sobre ter coisas. Nessa visão, ela é um mecanismo, a engrenagem mesmo, que permite que a gente consiga se coordenar em paz e ter autonomia numa sociedade tão complexa. É a base para que cada um possa seguir com seus próprios planos, com seus próprios recursos. Para a gente conseguir entender bem essa ideia, a gente precisa começar pelo princípio que sustenta toda essa estrutura de pensamento, o direito de propriedade, que, segundo esses autores, começa com a propriedade sobre nós mesmos. O primeiro pilar, que é muito defendido por Murray Rothbard, é a autopropriedade. O argumento é bem direto. Se uma pessoa não é dona de si mesma, então alguma outra pessoa ou grupo tem que ser. E isso seria, por definição, escravidão. Então, o único ponto de partida ético possível é que cada indivíduo tem soberania total sobre o próprio corpo, a própria mente e o próprio trabalho. Certo. Mas e as coisas que estão fora da gente? Como é que fica a terra, os recursos naturais? Aí entra o segundo pilar, a apropriação original. A ideia, que vem lá do filósofo John Locke e foi desenvolvida pelo Rothbard, é que alguém se torna dono de um recurso que antes não tinha dono ao misturar o seu trabalho com ele. Pensa assim, ao cercar um terreno, arar a terra, extrair um minério, a pessoa está transformando aquele recurso e, com isso, estabelece um direito de propriedade sobre ele. Então, o ponto crucial é este aqui. Para os autores que a gente está analisando, a combinação desses dois princípios, ser dono de si mesmo e ser dono daquilo que se cria ou se apropria pela primeira vez, forma a base completa de um sistema de liberdade. A partir daí, toda e qualquer propriedade legítima viria de trocas voluntárias desses títulos de propriedade. Beleza. Com essa definição de propriedade bem clara na cabeça, as fontes que a gente está usando fazem uma distinção muito nítida entre duas formas de interação social, a do mercado e a do Estado. Vamos ver como isso se desenrola. O Rothbard, por exemplo, cita o sociólogo Franz Oppenheimer para ilustrar bem essa diferença. Segundo ele, existiriam só duas maneiras de se obter riqueza. A primeira são os meios econômicos, produzir e trocar voluntariamente. Eu produzo algo de valor e troco com alguém por algo que essa pessoa valoriza. A segunda são os meios políticos, que é basicamente tomar a riqueza de alguém à força, sem consentimento. O mercado, então, seria o reino dos meios econômicos e o Estado a grande organização dos meios políticos. Essa citação do Rothbard é forte, eu sei, mas ela captura a essência do argumento. A proposta é aplicar a mesma régua moral que usamos para indivíduos às ações do governo. Ou seja, se roubar é errado para um cidadão, por que seria certo para o Estado quando ele chama de imposto? Se sequestrar é errado, por que seria certo quando se chama alistamento militar obrigatório? A lógica é levar esse princípio de não agressão às últimas consequências. Agora, o que é bem interessante aqui é como essa visão desafia uma crença super comum, a de que o governo é necessário para nos proteger dos monopólios. Autores como David Friedman e o historiador Gabriel Coco argumentam exatamente o contrário. Eles afirmam que monopólios que duram muito tempo são quase sempre criações do próprio Estado. E esse caso das ferrovias americanas ilustra um processo de um jeito incrível. O historiador Gabriel Coco, que curiosamente era um socialista, documentou como os grandes empresários das ferrovias tentaram criar cartéis para fixar preços lá em cima. Só que eles sempre falhavam, porque sempre aparecia um concorrente para baixar o preço. A solução deles? Fizeram um lobby para que o governo criasse uma agência reguladora. E, na prática, essa agência passou a impor por lei os preços de monopólio que eles não conseguiam manter sozinhos no mercado livre. Outro exemplo prático que sempre aparece é o da educação. O modelo atual é descrito como um monopólio geográfico financiado por impostos. Já a proposta de mercado, defendida por Friedman, é o sistema de vouchers. Em vez de o governo financiar as escolas diretamente, ele daria a cada família um vale. Com esse vale, a família poderia matricular o filho em qualquer escola, pública ou privada.
A ideia é que isso criaria concorrência, forçando as escolas a melhorarem para atrair alunos e daria mais poder de escolha aos pais. O Friedman inverte aquela famosa frase do presidente Kennedy para introduzir a crítica dele aos programas de bem-estar social. A gente costuma acreditar que o governo transfere riqueza dos ricos para os pobres. Mas o Friedman argumenta que, se a gente olhar o quadro geral, a realidade pode ser bem diferente. E aqui estão alguns exemplos que ele cita. A Previdência Social, que é financiada por impostos que pesam mais proporcionalmente nos salários mais baixos, programas de renovação urbana, que muitas vezes demolem bairros pobres para construir imóveis para a classe média e alta, o salário mínimo, que, segundo essa análise, acaba tirando do mercado os trabalhadores com menos qualificação, e os subsídios agrícolas, que encarecem a comida para todo mundo, mas beneficiam principalmente os grandes produtores. O argumento final é que os pobres, no fim das contas, são quem tem menos poder de barganha nesse leilão político. Tudo bem, mas agora a gente chega na objeção mais comum a essa filosofia toda. Se não tem governo, quem é que garante a lei e a ordem? Quem nos protege de ladrões e assassinos? É isso que a gente vai explorar agora. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A ideia de ter agências de proteção privadas, polícia privada, tribunais privados, para muita gente isso soa como um filme de faroeste, o caos total. Mas os defensores dessa visão, como Friedman, argumentam que o mercado poderia, sim, fornecer esses serviços de um jeito mais eficiente e pacífico. Vamos tentar entender o mecanismo proposto. Imagina um cenário. Uma pessoa é cliente da agência Protetores SA e o vizinho dela é da Segurança Total. Se eles têm uma briga, as agências deles têm um problema. Elas poderiam sair na mão? Sim, mas lutar é caro, é arriscado. Então, o mais provável, segundo o argumento, é que elas já teriam um contrato para levar essas disputas a um árbitro neutro privado. Esse árbitro toma uma decisão e as agências se encarregam de aplicar. A lógica aqui é puramente econômica. Cooperação é mais lucrativo que conflito. E essa citação resume perfeitamente a lógica do sistema. Uma agência de proteção que ganha a fama de ser violenta, de transformar os bairros dos seus clientes em zonas de guerra, ia rapidamente perder todos os seus clientes para concorrentes mais pacíficos e eficientes. A violência, nesse modelo, é simplesmente um mau negócio. Para a gente ir concluindo, essa linha de pensamento nos leva a repensar não apenas quem aplica a lei, mas o que é a própria lei. E a inspiração aqui vem de um jurista italiano, o Bruno Leoni. Leoni coloca em contraste duas formas bem diferentes de se pensar a lei. A primeira é a legislação. A lei como algo que é criado, um ato de vontade de um parlamento, de um rei. Hoje a lei é uma, amanhã pode ser outra completamente diferente. A segunda é o direito comum. A lei como algo que é descoberto, um processo contínuo de encontrar as regras e os costumes que já funcionam na sociedade e permitem a convivência pacífica. O exemplo clássico do Leoni é o direito romano. Durante séculos, a lei que regia contratos, propriedade, ela não era criada pelo Senado. Ela era descoberta pelos juristas, que analisavam caso após caso para identificar os princípios que resolviam as disputas de forma consistente. A lei era vista como algo estável, que evoluía organicamente, e não como o capricho de um grupo que estava no poder. E a gente termina com essa pergunta, que vai no cerne do debate. A liberdade individual é mais bem protegida quando as regras são criadas de cima para baixo, por especialistas e políticos, respondendo às demandas do momento? Ou será que ela é mais bem protegida quando as regras emergem de baixo para cima, a partir das interações e dos costumes de milhões de pessoas, num processo lento de descoberta? A resposta para essa pergunta define visões de mundo radicalmente diferentes. Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia nesta análise.